Muito bem, nós queremos saudar a você com a paz do Senhor Jesus. E como você está vendo, estamos aqui ao vivo e a cores. É verdade. Juntinhas, não é no mesmo banco, mas pronto, os bancos bem juntinhos, na casa da professora Vânia, não é? Onde de vez em quando a gente está gravando. E lá e cá, eu aqui, ela lá ainda não foi. Vamos ver o dia da visita que chega para lá. Mas a serva do Senhor que chegou de África agora, foi ali fazer alguma obra para Jesus, também participar de algo junto com a sua família, né? E estamos agora juntas de volta aqui no dia a dia da nossa realidade, mas graças a Deus, felizes de poder compartilhar esse momento com você. E houve uma irmã que falou, poxa, vocês podiam, já que vão estar juntas aí, gravar um programa junto. Eu falei, como é que vai funcionar isso? Até meu esposo falou, e como é que vai ser essa história? E eu para ela falei, olha, a gente pode fazer uma coisa bem mais à vontade, em vez de pensar muito, preparar, né? Eu leio um versículo, você lê o outro, eu leio um, você lê o outro, e foi comentando assim, quase que a gente aqui já se adiantou, perguntando do filho da perdição, meio negócio, né? Mas eu falei, vamos parar de comentar aqui para poder ser tudo ao vivo, e graças a Deus a gente assim ter este momento descontraído para a glória do Senhor Jesus. Mas descontraído por um lado, ao mesmo tempo, nessa alegria de sabermos que nós vamos olhar para a palavra de Deus. Professora Vânia, uma saudação antes da gente começar aqui na Bíblia. Amém, amém. Estamos muito felizes, né? E regozijantes também de ter a nossa irmã Manuela aqui conosco, né? A sua família. Então é sempre uma alegria muito grande. E muito barulho na casa. É verdade, né? Mas faz parte, então, graças a Deus, e estamos felizes, né? Como disse nossa irmã Manuela, estivemos ali na África. E agora de regresso, então, vamos dar continuidade a essa tão importante negócio, não é? Do nosso devocional. Amém. Não é? E hoje vai ser João, capítulo 17, e vamos ler a partir do versículo 11, não é? E como a gente vai, entre um e outro, aqui ler o versículo e dar uma explicaçãozinha, então, eu penso que eu vou começar no versículo da perdição, não é? Deixa eu ouvir da perdição para ela. Muito bem. E talvez você esteja, o que é esse negócio de filho da perdição? Vocês vão saber já quando lermos o versículo 12. Portanto, João, capítulo 17, versículo 11, professora Vânia, depois o versículo 12, a minha pessoa, e assim a gente vai por 3 para cada um, tá bom assim? Tá ótimo. Vamos lá. Amém? Então diz assim, e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste para que sejam um, assim como nós. Então nós vemos aqui, e eu vejo aqui, é interessante que ele diz, eu já não estou mais no mundo. Jesus estava ali orando pelos seus discípulos, não é? Mas ele sabia que o seu tempo já estava tão prestes a terminar para o propósito pelo qual ele veio. Mas a coisa mais importante aqui é esta união. Nós vamos ver que estes discípulos a quem Jesus estava orando e para quem Jesus estava intercedendo, seriam os 12 principais, apesar que o fim da perdição, né, vai embora, né? Mas nós vamos ver que estes 11 ou 12, ou aqueles que haveriam de vir, seriam a chave, seriam as pessoas que estariam trazendo, ou seja, neste nascimento da igreja que nós entendemos que vai nascer logo dias após. Então, Jesus ele pede ao seu Pai que todos eles tenham esta mesma consciência, todos eles mesmos sejam um como ele e o Pai são um. E isso era muito importante naquele momento deste nascimento, esta inauguração da igreja, para que eles seriam eles que deveriam levar a cabo, não é? A obra que Jesus agora havia começado, iria para o céu, mas que eles haveriam de ficar para. Eu achei interessante aí, já roubando um pedacinho do seu texto, a palavra guarda. A gente gosta tanto de pedir a Deus que me guarde, mas o contexto aqui de Jesus, ele diz, guarda para que eles sejam um. Então é isso que você está enfatizando, né? O principal deste versículo é o desejo de Deus que estes 12, aqueles que se juntariam como igreja, nós como igreja, fôssemos um, e ele diz como? Assim, é esse que é forte. Quando Jesus faz esse tipo de comparação, exato, é como a gente diz no nosso coloquial, pegar pesado. Porque quando ele diz ser um como eu e o Pai somos um, é forte. E difícil, né? Difícil. Da mesma maneira como ele diz, olha, sede santos como eu sou santo. Então, muitas vezes nós podemos dizer ou falar para nós mesmos, não é? Como? Não é? Deus é Deus. Mas é isso que ele busca, é isso que Deus está buscando, não somente em nossa santidade, mas em ser um, ou seja, esta unidade, esta união, esta
como Paulo dizia, né, ter o mesmo pensamento, assim como Cristo também teve. Então, Meu versículo 12. Vamos lá. Estando eu com eles no mundo, e veja, Jesus está orando ao Pai. Logo depois de ter as últimas palavras com seus discípulos, ele leva os olhos aos céus e ora. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Então, nós vemos duas coisas aí. Primeiro, o cuidado de Jesus com os seus, ou seja, o Pai deu a eles, a Jesus, uma obra a ser feita, e parte desta obra era este discipulado, esta preparação dos 12, e parcialmente outros também foram, né, preparados, mas mais fortemente estes 12, que haveriam de preparar também outros, continuar nesta obra. Mas aí Jesus agora que está como que prestando contas com o Pai, né, nessa oração, então ele diz assim com essas palavras: enquanto eu estive com eles, eu os guardei. Me fez lembrar do texto do capítulo 13, né, que ele diz: tendo amado seus, amou-os até o fim. Então estes com quem Jesus andou, inclusive o filho da perdição, ele esteve e amou a eles até o fim, guardou a eles assim. Ele disse aí, faz o parênteses, ele disse: só um se perdeu, que foi o filho da perdição. E aí, logo que eu li, eu falei: meu Deus, quem é o filho da perdição? Aqui se refere, a gente já quer, não é? Será que são aqueles que estão de fora? Será que é aquele que era o joio, né, na igreja? E eu fiquei assim, para lá e para cá, já meio nervosa, que eu vou ter que falar desse assunto aqui com os irmãos. Ainda perguntei para a irmã Vânia quem é o filho da perdição, mas quando eu perguntei, eu já sabia, né? Aí ela também ficou muda por um tempo. Depois eu falei: olha, a resposta está logo depois da palavra perdição. Diz aí: eu tenho guardado aqueles que me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, vírgula, para que a Escritura se cumprisse. Agora aí vem a pergunta: que Escritura havia se falado sobre um filho da perdição? E neste contexto, então, Jesus está olhando pelos 12 e um deles cumpriu o que a Escritura disse que aconteceria. O quê? Que um haveria de traí-lo, né? Então, este um que traiu a Jesus, porque estava escrito que alguém haveria de trair, este que o traiu é que a Escritura aqui chama de o filho da perdição, e só ele se perdeu, né, para que se cumprisse a Escritura sobre ele. Então, o Senhor Jesus guardou a todos. Essa foi a parte da sua obra. Próxima, professora Vânia. E agora, novamente, pegando o gancho aqui naquilo que você falou, né, Manuela? Você disse algo interessante, que Jesus como que estava prestando conta a Deus, né, daqueles que Deus havia dado para ele para ser os seus discípulos e agora apóstolos. E isso me faz lembrar muito, não é, o papel do que o pastor faz na igreja. Porque a Bíblia disse que o pastor, não é, ele prestará contas a Deus das ovelhas, ou seja, daqueles a quem Deus deu a ele para pastorear. Então, isso é algo interessante porque o pastor reflete exatamente, né, este papel que Jesus agora estava fazendo, dizendo e intercedendo e orando por cada um deles. Mas o versículo 13 diz: mas agora vou para ti, ou seja, vou para o Pai, vou para Deus, e digo isto no mundo, enquanto ele estava ali, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Vocês talvez não estiveram no nosso culto hoje, mas a mensagem hoje foi exatamente sobre isso, sobre a alegria que o nosso Deus ele traz à nossa vida, através da nossa salvação, através da obra que Deus ele faz em nossa vida. Então, Jesus estava explicando, dizendo: olha, eu sei que este vai ser momentos difíceis, não é? E como nós explicávamos, Jesus estava dando todas essas instruções, orando pelos seus discípulos, mas, queira ou não, eles tinham a mensagem, eles sabiam, né? Não tinham a dimensão, não sabiam, né, quanto por aquilo que iria acontecer, mas, entretanto, Jesus sabia que seria um momento de tristeza, seria um momento de lamentação, seria um momento, não é? Que o próprio Jesus, ele diz no capítulo 16, vocês vão estar tristes, mas o mundo vai estar alegre. E isso acontece quantas vezes nós passamos por situações e o inimigo está como que aplaudindo, está contente. Entretanto, Jesus ele disse:
a vossa tristeza se reverterá em alegria. Amém. Então, nós agradecemos a Deus porque Jesus, ele mesmo, fez essa questão de colocar isso tão em pauta para os seus discípulos, né? Neste momento tão crucial para eles, de que ele pediu e rogou a Deus que eles, ainda que ele fosse, mas que a alegria, não é, da salvação, a alegria que Deus ele trazia, pudesse ser completa em si mesmo. E nós louvamos a Deus. Eu louvo a Deus que a alegria do Senhor, ela é completa em nossa vida. Nós não precisamos de mais nada para complementar a paz, a segurança, a alegria, a satisfação, o júbilo que nós temos em Cristo Jesus. Amém. Versículo seguinte, 14. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então, duas coisas. Primeiro, nesse sentido da prestação de contas de Jesus, ele deu a palavra. Ele ensinou a realidade do reino de Deus. Ele revelou o que ele tinha que revelar. Ele cumpriu esta missão do ensino, do preparo a nível de ensino, daqueles que o seguiam, daqueles que dariam continuidade à obra. Eu lhes dei a palavra tua, que é do Pai. A palavra, a revelação é de Deus, Pai. Aí ele disse, e a consequência é que o mundo os aborreceu, porque eles não são do mundo. Porque quando nós recebemos a palavra, e é um contexto que a gente estudou há poucos dias atrás, né? Não muitos dias. Uma coisa é ouvir, a outra coisa é receber e crer. Então, quando nós cremos, recebemos, aceitamos a palavra, nós automaticamente frutificaremos a realidade espiritual dessa palavra. E foi isso que aconteceu com os discípulos, com os apóstolos. É isso que acontece conosco. E é por isso, então, que o mundo rejeita, porque a palavra ela é comparada com a luz. Luz para o meu caminho, né? Assim o salmista fala, né? Então, a luz, ela mostra. Você lembra no texto de João, capítulo 1, que fala que ele era a luz verdadeira, mas que o povo queria o quê? Não quis nada com a luz, porque as suas obras eram mais. Então, nós vemos aqui que porque ele deu a palavra, então o mundo aborreceu, ou seja, teve raiva, não gostou, não sentiu, não se sente à vontade. Aí Jesus explica, porque o que acontece é que eles não são mais do mundo como eu não sou do mundo. Eu e Jesus não pertencemos ao mundo. Amém. A Vânia e Jesus não pertencem ao mundo. Você e Jesus não pertencem ao mundo. Amém. Fomos transportados, né? De um reino para outro. Agora, quando nós falamos de mundo, é exatamente outro reino, mas é uma dimensão espiritual. Agora, fora da dimensão espiritual, ninguém está falando de um centro espírita. Estamos falando do nosso dia a dia. E não significa que nós temos que ter sabedoria neste sentido. Detestar ou não falar ou ser especial em relação às pessoas como indivíduos. Queremos aprender? Vamos olhar para Jesus. Como é que Jesus via o mundo? E diga de passagem, o mundo, isso aqui é que coisa profunda. É que o mundo de Jesus era quem estava do lado dele em Jerusalém. Quem é que estava em Jerusalém? Ele não estava falando dos romanos, não. Por incrível que pareça, eu não vou aprofundar aqui, nós já fizemos no estudo passado, né? Mas esta é a realidade. E ele diz, olha, quem aborreceu os apóstolos? Pois é. Então, aí nós entendemos o quê? Como é que Jesus via o mundo? O mundo precisa se arrepender. O que mais que ele via? O mundo precisa do conhecimento da verdade. Então, o conhecimento da verdade era a prioridade de Jesus em dar. Trazer um arrependimento para pertencer a uma realidade espiritual diferente do reino de Deus. E era esta palavra. Então, como os discípulos receberam a palavra começou a se arraigar nele nessa dimensão nova. Então, o mundo aborreceu a eles, porque agora havia uma luz de dentro deles. Aí Jesus disse, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Então, sejamos nós no mundo, é uma lição para nós. Sejamos nós no mundo o que Jesus foi. Nós não somos do mundo. A gente ainda trabalha, a gente caminha, a gente compra mercadoria, a gente vota, a gente vai para a escola. No entanto, o mundo nós olhamos com o olhar de Cristo. Qual é? Eles precisam conhecer a verdade de Deus.
Eu vou para a escola aprender alguma coisa, mas há algo que eu sei que eles não sabem, e o que eu sei é maior. Mesmo que eu seja simples, não estou aqui para aprender, né? Assim a gente já fala assim, como é que você fala se você está aqui para aprender? Eu estou para aprender uma coisa nesta dimensão, mas há alguém que me tem ensinado uma coisa nesta dimensão, que é isso que o mundo precisa. Aleluia, nós na nossa simplicidade podemos compartilhar essa verdade aonde quer que nós vamos. Infelizmente, Jesus falou, o mundo faz o quê? Aborrece. Mas graças a Deus que o Espírito Santo continua a convencer alguns. Amém. Alguns corações ainda estão dispostos a ouvir e você é um exemplo dele. Eu sou um exemplo disso. Amém? E nós vamos continuar fazendo esta obra até a volta de Jesus. Professora Vânia. E por isso Jesus... E eu penso assim, eu vou falar pouco no próximo versículo, que a professora Vânia falou muito, eu estou sempre criticando aqui, né? Para vocês conhecerem. Falei, a professora Vânia agora passou do tempo dela comigo aqui, né? Aí eu falei, mas eu vou falar simples e sucinto. Aí quando eu começo a falar, pronto. Aí eu vou. Aí pronto. Vai lá, professora. Aí, versículo 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Isso é muito interessante, esta oração de Jesus pelos seus discípulos, porque seria muito fácil, né? E muitas vezes essa é uma reação natural do homem. Quando a coisa aperta, quando o negócio fica difícil, quando, né? Tira daqui, tem saudade do céu, me leva, né? Porque as coisas estão apertadas. E Jesus, ele não, como eu poderia dizer, ele não protegeu ou deixou que estes meus discípulos são intocáveis. Senhor, olha, não deixa... Não, muito pelo contrário. Deus, ele permite, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nós entendemos que a nossa vida, nossa estadia, nossa passagem, porque nós estamos aqui de passagem, nós somos estrangeiros. Assim como Jesus diz, vocês não são do mundo, como eu do mundo não sou. Por quê? Porque nós agora estamos do lado, não é? Do lado de Jesus, do time de Jesus, do reino de Jesus. E agora Jesus, é interessante que ele roga ao Pai, disse, olha, Jesus sabia. E ele disse para os seus discípulos, se fizeram isso com o pai de família, o que eles vão de fazer com os discípulos, com os servos? Se estão fazendo isso com a vara verde, o que é que vão fazer com os demais? Então Jesus já sabia, não é? Por aquilo que ele estava passando, o que é que os seus discípulos sofreriam. Mas Jesus entendia que exatamente nessas nossas dificuldades, perseguições, tribulações, nessas horas de aperto, que exatamente aonde a igreja floresce demasiadamente. Nós vamos ver, segundo a história, nós vamos lembrar, nós temos o exemplo, né, muito prático daquilo que nós vivemos em missões, quando nós ajudamos a Cuba e tantos outros lugares. E você vai dizer, a gente aqui do mundo ocidental, a gente se apieda, ai, coitadinhos dele, não tem isso. Mas você não sabe o quanto a igreja é poderosa, o quanto isso faz a igreja florescer. E foi exatamente o que aconteceu nos versículos, quando nós abrimos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver exatamente isso. Então Jesus, ele roga ao Senhor, roga ao seu Pai, Senhor, eu não te peço que os tire do mundo, não, mas que os livres do mal, livre do tentador, livre das artimanhas, para que eles não caíssem, para que eles permanecessem firmes e que aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles, a palavra que foi recebida por eles pudesse realmente ser arraigada e permanecer. Eles não são do mundo, somos nós, os discípulos. Como eu do mundo não sou. Será que eu posso repetir com você? Eu não sou do mundo. Eu não sou do mundo. Não sou do mundo. Jesus não era do mundo, eu não sou do mundo, você não é do mundo. Agora, o que diferencia? O que diferencia do mundo? O que faz o mundo diferente? A gente é tão gente como eles, o sangue é igual. O que nós temos de especial foi a graça de Deus sobre nós, que aceitamos, tomamos, como você falou na pregação, né? Tomamos, temos uma parte de termos aceitado. Mas a grande parte não foi nós. Jesus veio, não foi a gente que fez. O evangelho ter sido pregado foi tudo graça dele. Tudo foi ele. A nossa única participação foi dizer sim, eu aceito. Né? O resto ele fez. Perdoou, transformou e etc. E hoje eu e vocês estamos aqui orgulhosos dizendo, eu não sou do mundo. Mas qual é a diferença? Quando Jesus chamava do mundo, para que ele estava chamando?
principalmente olhando para o mundo no contexto dele, porque hoje ainda fica mais fácil, né? Mas a realidade espiritual é para que nós entendamos. Às vezes a gente pensa, não é porque está olhando demônio preto, horroroso, aquele mais horrível do mal, que é mundo, não. Mas o mundo branco, se eu posso dizer, da negrura, né? Tem a magia branca e a magia negra, tem essa coisa assim. Você está entendendo o paralelo, por favor? O branco, o mais simpático, o mais educado, também é mundo espiritual. Então, qual é a diferença? A diferença é simples. Por isso ele começou dizendo deles a palavra. Porque pela palavra nós conhecemos, escute por favor, é pela palavra que nós conhecemos o que é pecado. Nós não saberíamos, intrinsecamente temos a consciência moral dada por Deus, mas legalmente não teríamos se não fosse a palavra. Agora eu e você, porque temos essa palavra, nós sabemos. E é pela palavra que ele chama o arrependimento. Então o mundo é todo aquele que vive no pecado. E o que é pecado e o que nos falta hoje em dia é se pregar o que é o pecado. Porque está sendo enterrado, inclusive nos púlpitos da igreja, silenciando o pecado vivido entre as pessoas que estão no meio cristão. E quando não há ensino da palavra e a pessoa não está lendo a palavra, não chega à conclusão. A pessoa se torna insensível, né? Não quanto ao pecado. Exatamente. E se o filho do pastor faz? E se a esposa do pastor faz? E se o pastor não falou nada com aquele caso da igreja que aconteceu? Um novo convertido vem, não, peraí, isso não é problema para Deus. Porque o povo de Deus não reage como problema. Mas não é questão de problema. Se isso pertence ao mundo, mas está dentro da igreja, irmã, não. Tudo aquilo que é necessário chamar ao arrependimento é mundo. E o mundo, nós podemos cair em um pecado. E por causa disso, o Espírito Santo nos convence rápido e nós voltamos, sentimos-nos mal, porque o Espírito Santo mora em nós. O mundo vive. Essa é a grande diferença no pecado. E nós não somos do mundo. Jesus não é do mundo. Eu não sou do mundo. Então, qual a diferença? É sair daquilo que precisa se arrepender. E como é que eu sei? Como é que eu sei? Você sabe por tudo que está aqui. E o pior é que é pente fino. Então, nós precisamos conhecer mais. Porque alguns de nós já estamos na beirinha aí de muitas coisas que têm cara e vida de mundo. E não estamos mais reconhecendo. Por quê? Porque está normal já no nosso meio. No entanto, para Deus, a normalidade da igreja evangélica do dia moderno não muda absolutamente a sua verdade. Mas graças a Deus que também a sua igreja, a sua palavra, ele deu o Espírito, que a verdade é que nós em vivemos por aí, a gente sente que alguma coisa, se somos crentes, sentimos, o mundo é diferente, mas nós, e esta é a palavra com que nós vamos terminar, eu não sou do mundo. Às vezes você está tentado em uma coisinha daqui ou ali, né? Não sei se a tentação chega em você, acho que não, porque a irmã Vânia, graças a Deus, é muito santa. Glória a Jesus. Mas, né? Podemos nos sentar, porque são várias áreas, a área da cobiça, a área da como é que chama, da aparência da vaidade, né? Enfim, são tantas áreas que nós podemos ser tentados e são coisas de prioridades que pertencem ao mundo, mas que Deus nos guarde. Passamos o tempo, né, irmão? Mas claro que não. Nós estamos felizes com Jesus, felizes com você que está aqui nesta nossa, né, para lá e para cá, e etc. E já acabou este tempo tão gostoso que nós tivemos juntos aqui. E eu já vou viajar amanhã, né? Então, a partir da manhã, professora Vânia, terças e quintas, vai ficar para as terças e quintas? Podemos. Salmos, não é isso? Continua Salmos e também o profeta, não é isso? É isso. E nós, segunda, quarta e sexta de João, eu estou pensando em continuar com Romanos. Bem. Pensado, né? É. Vamos lá, vamos orar. Se Deus quiser. Deus abençoe e tenha um feliz dia em nome de Jesus. Amém.